Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Impraxers. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho de notificações para receber vídeos fresquinhos todas as semanas. O tema de hoje é qual o tempo do cuidado? Muito bem. E essa inspiração para o nosso bate-papo de hoje, neste café, foi inspirado neste livro que se chama Qual o Tempo do Cuidado, de Maria Júlia Paes da Silva, no qual eu tive a oportunidade de escrever um capítulo também, mas não trataremos desse capítulo hoje. Nos inspiramos nas conversas de outros cafés que nós já gravamos aqui anteriormente, falando de comunicação, falando de humanização, falando de aleitamento materno. E o capítulo de hoje que nós vamos abordar, ele se chama Você tem tempo para um banquinho? E é de Lígia Kemmer. Ele foi inspirador. Nós vamos ler um trechinho e discutir e debater tudo que essa leitura nos traz de inspiração e de coisas importantes para a gente discutir na área da saúde. A parte que a gente vai ler do capítulo é a história dela, na verdade, Isso. né? O que ela traz, a gente adora uma história. É verdade. Então ela traz a experiência dela na maternidade, né? Então vamos começar? Vamos lá. Prestem atenção, olha lá. 3 da manhã. Os sons da maternidade silenciosa fazem fundo ao meu profundo desespero. Enfermeira de centro cirúrgico da mesma instituição, encontrava-me agora em inédita posição de paciente. Minha primeira filha nascera 3 dias antes. Após todos os preparativos para o parto normal, acompanhamento do pai nas sessões de ginástica, ambos embalados pelo desejo de preservar as vantagens deste tipo de parto. O primeiro susto, cesárea de urgência, cordão cervical triplo, batimentos cardíacos chegando a 30. Urgência percebida no rosto do médico, da enfermeira que me passara a sonda. Então, são várias coisas para a gente perceber nesse momento, né? É uma profissional de saúde que está em outro papel, né? No papel de paciente agora. E todos os planos que ela tinha feito em relação ao parto normal, que não foi concluído, né? Não conseguiu acontecer. E pós-operada, com bebê pequeno, primeiro filho, são muitas coisas ao mesmo tempo. Como que a gente lida com a situação de que estamos vulneráveis, que estamos enfrentando a frustração das expectativas que nós criamos? E ela chama a atenção na urgência percebida no olhar do médico e da enfermeira. Olha quanta coisa rica aqui para a gente observar, né? Para a gente prestar atenção de que forma que a gente está olhando para essa pessoa que a gente está cuidando. Posso prosseguir? Pode. Depois, a alegria de tocar a carinha rosada, as flores, o turbilhão das visitas misturado com os desconfortos do pós-operatório. Uma incompatibilidade ABO traz minha filhota para o meu lado, fantasiada de Zorro em uma incubadora de fototerapia. E eu, enfermeira superpoderosa, achando que tinha de dar conta de tudo, cuidar dela sozinha, hidratar, trocar, mudar de decúbito, o quadro todo, apesar da dor, do desconforto e das fissuras nos mamilos, que, a despeito de todo o preparo anterior, interromperam impiedosas e lacinantes, agravadas por um engurgitamento mamário memorável. Nessa noite em questão, findas as visitas, ficamos sós, eu e ela, enfrentando a longa madrugada, uma experiência que vivenciaria tantas vezes no futuro. A presença do pai, desmaiado num sono profundo na cama ao lado, não atenua minha sensação de profunda solidão e desamparo. Sob a luz difusa da fototerapia que lança sombras sobre o quarto, sentada na poltrona, os ombros retesados, apoio-me nas pontas dos pés na tentativa de suportar a dor enquanto ela tenta sugar. Minha filha chora de fome, pois não consegue sugar. Eu choro de cansaço, após 3 dias praticamente insones.
As visitas, enquanto prazerosas e necessárias, revezavam-se praticamente 24 horas por dia, já que incluíam os 64 funcionários do centro cirúrgico que aproveitavam para me ver durante o seu horário de plantão. Choro de dor, aguda, lancinante, penetrante como uma agulha, e choro por uma sensação inexplicável de esmagadora impotência. Algumas coisas aí pra gente explicar para quem está assistindo o vídeo. A visita, né, no pós-parto, a gente já conversou no outro vídeo falando, né, o quanto o pós-parto é um momento difícil para a mulher, né, cansativo, esgota o corpo da mulher. A visita é importante, é boa, é perfeita, desde que no seu tempo. Uma coisa a gente tem que levar para a vida isso. Visitar a mulher na maternidade é bom, porque a quantidade de gente vai ser limitada, o tempo que você vai ficar lá dentro é menor. Sim. Mas no pós-parto, quando o bebê dorme, ela tem que dormir. E ela não consegue dormir se a visita estiver na casa, né? Ou estiver mesmo no hospital. Então, tem uma prática agora que fala que é a lua de leite. Que é o primeiro mês do bebê, bobear, a gente até estende esse primeiro mês. Que é o momento de não receber visitas. As visitas próximas, então a avó do bebê vai vir vê-lo, o avô, né? As pessoas mais próximas, ok, mesmo assim com muito cuidado, né? Você não deve cansar mais essa mãe. Você vai para ajudar. Isso. Né? Colocar a roupa do bebê no varal é uma coisa que leva 1,5 séculos, porque cada pecinha é desse tamanho. Ajudar, não é para ir para tomar café na casa da mulher, não é para ir passar o dia, né? Se for para ajudar é uma coisa, agora se não for para ajudar, não vá. Perfeito. Não vá, porque você vai judiar mais dessa mãe do que colaborar. O quanto que essa mãe precisa ser cuidada nesse momento, né? Exato. Porque aqui uma mãe diferenciada que conta essa história pra gente, porque já é uma profissional de saúde, tem todos os saberes, o conhecimento construído aí na sua vida profissional, mas que naquele momento está se descobrindo mãe. É a primeira filha, mesmo que fosse o segundo, o terceiro, são experiências únicas, né? E me chamou a atenção essa sensação de solidão, de impotência. Mesmo porque o conhecimento zera, né? Nesse momento, quando é sobre seu filho, né? Assim, o medo do futuro, né? De não dar conta. Você vê que ela fala o tempo todo que ela tinha que dar conta de tudo. Exato. Né? Que o mamilo estava rachado e o bebê quando mamava doía e ela não conseguia amamentar de forma adequada, o bebê estava com fome, o bebê na fototerapia. Ela fala que ele está fantasiado de Zorro, porque na fototerapia ele fica com uma luz direta nele e a gente coloca um óculos no bebê para fechar o olhinho, né? Fazer a proteção. Isso, para proteger os olhinhos do bebê. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo, né? Um medo do futuro importante. Cuidar desta mãe é tão importante quanto cuidar deste bebê. Muito bem. Eu vou prosseguir a história. Nesse momento, entra no quarto um rostinho sardento, ruivos cabelos curtos, olhos azuis atentos, vestida de branco como se fora um anjo. O branco indica para mim uma visão celestial e o crachá denuncia que na Terra ela era auxiliar de enfermagem. Observa cuidadosamente a cena que se depara. Gentilmente me pede licença. Pega um banquinho desses baixinhos que são utilizados como escada. Coloca-o sob meus pés. Meu corpo, desavisado que estava da gentileza, obedece e recosta no espaldar macio da poltrona. Com o movimento, apoio meus cotovelos nos braços da poltrona. Relaxo os ombros e a sensação é incrível. Eles haviam estado por tanto tempo segurando o mundo, a paz mundial, a sobrevivência da minha descendência.
Ai, é tão pouco, né? Parece tão pequeno, né? Você colocar um banquinho embaixo do pé dela, né? Que estava na ponta dos pés, segurando aquele momento. Mas olha a sensibilidade dessa profissional, né? De olhar para aquela mãe como alguém que está fragilizada, como alguém que precisa desse cuidado. Por menor que seja, não é meu trabalho na enfermagem dar esse tipo de atenção. Claro que é. É exatamente esse seu trabalho, oferecer o conforto, né? E assim, apesar dela, de novo, ser uma mãe diferente, né? Ser enfermeira, ser um profissional de saúde, ela sequer percebeu que essa seria uma opção, porque dentro daquele turbilhão que ela estava vivendo, né? Não era possível relaxar, Sim. né? E a sensibilidade é tamanha que a gente recorda outros vídeos que nós já gravamos aqui. Com licença, ela pediu licença para entrar. O que a Lígia observou nessa cena? O olhar atento. Sim. Ela não falou uma palavra até então, mas a paciente observou o quê? Ela está olhando, ela está atenta para o que está acontecendo. Né? Até porque se ela não tivesse atenta e não tivesse olhando a cena, ela não teria a iniciativa de pegar esse banquinho. Sim. Porque ela percebeu exatamente o que aquela mãe precisava, né? O que a Lígia precisava naquele momento. Exatamente. E aí continua. Meu anjo branco não para aí. Puxa uma cadeira, aproxima-se de mim e diz: Lígia, sei que você é muito boa enfermeira. Lá no fundo da minha alma, algo fica registrado. Ok, você é uma boa enfermeira. Está tudo bem. E professora, mas sei também que este é seu primeiro filho. E eu queria lhe perguntar, você sabe lavar fraldas? É a minha deixa, penso eu, de ser humana, ser frágil e ser cuidada. Agarro a oportunidade que ela me oferece e, liberta agora da ditadura de entender de tudo, já não refreio minhas lágrimas, que escorrem livremente e confesso com alívio. Não tenho a mínima ideia de como lavar fraldas. Com os olhos azuis muito próximos de mim, pacientemente começa a me explicar, com muitos gestos pictográficos. Você pega a fralda suja assim, separa em um balde assim, ao mesmo tempo que, vez ou outra, ajeita a boquinha do bebê no bico do seio. Enquanto me descreve com clareza os passos cientificamente práticos da higienização de fraldas, o milagre do aleitamento acontece. Sem que eu perceba, meu leite começa a fluir, minha filha se farta e dorme a seguir durante 6 horas ininterruptas. E eu posso finalmente descansar, o sono mais reparador de que tenho lembrança. Olha o tamanho do cansaço, né? Essa auxiliar de enfermagem, ela foi de uma perfeição no cuidado, né? Sim. Porque o fato da paciente, né, então, desta mãe ser uma profissional, podia ser uma barreira até para os outros profissionais a abordarem para cuidar. Né? E ela usa de uma técnica magnífica, né? Que é uma técnica, inclusive, de distração, né? Conforme ela vai distraindo a Lígia, né, no processo de explicação sobre as fraldas e tal, ela vai ajeitando o bebê na mama. E conforme ela vai ajeitando, a Lígia relaxa. Lembra que eu falei? 50% do aleitamento materno é cabeça. Então, conforme a Lígia relaxa, o leite flui e a bebê consegue mamar, né? Então, faz parte do seu trabalho? Faz. É exatamente esse o seu trabalho. Perfeito. Oferecer conforto, oferecer dignidade, oferecer repouso, né? Oferecer ligação entre a mãe e o bebê e, ao mesmo tempo, oferecer orientação. Exato. Né? Esse livro é de um tempo em que as fraldas ainda eram, na sua maioria, de pano, né? Mas existem muitas pessoas que usam até hoje, né? E assim, de novo, eu já falei uma vez, vou falar de novo. A mulher não nasce sabendo como põe uma fralda, como limpa o bebê. Qualquer orientação que você for dar para essa mulher vai ser bem-vinda.
Ah, não, já fiz isso, já fiz aquilo. Orientação, como é que você dá banho nesse bebê? Né? Apesar dela ser enfermeira do centro cirúrgico, talvez ela nunca tenha dado banho no bebê. Um bebê, né? Possivelmente. Então, são coisas que a gente precisa perceber e ter a sensibilidade de entender o que essa mulher precisa, né? E naquele momento ela precisava de um banquinho. Embaixo dos pés, relaxar, né? E aprender ou conseguir posicionar esse bebê no peito para que esse bebê recebesse o leite tão bendito desse corpo. E olha a excelência no cuidado dessa auxiliar de enfermagem, que além de ter observado atentamente, de ter pedido com licença, de ter colocado um banquinho embaixo dos pés daquela puérpera que foi capaz de relaxar o corpo inteiro, ela também se aproximou. Como? Ela poderia dar orientação em pé, só colocando a mão assim, olha, faz assim, longe, assim, né? Ou de longe. Ela se aproximou e ela sentou numa cadeira, na mesma altura da outra pessoa. E começa a conversa elogiando: eu sei que você é uma boa enfermeira e sei também que é seu primeiro bebê. Pronto. Que é o start do perdão, né? Exato. Ok, tá tudo bem. Olha as mensagens que estão sendo emitidas a partir de cada gesto, de cada afirmação. E essa questão de mudar o foco, de quebrar o estado de tensão, ela faz uma pergunta poderosíssima, né? Sim. Você sabe lavar fraldas? Sim. Que é para justamente, eu nem sei se ela tinha consciência da profundidade dessa pergunta. Sim, é verdade. E essa pergunta também continuou quebrando a tensão daquele momento, permitiu ela chorar. E olha, o aleitamento aconteceu e fluiu. Isso é cuidado. Isso é cuidado. Isso é cuidado. A gente não definir que o paciente ou que o ser a ser cuidado naquele momento sabe de tudo. Né? O fato dela fazer essa pergunta poderosa é poderosa exatamente por isso, né? Porque ela sai completamente do trabalho do enfermeiro, né? E traz o trabalho da mãe, né? Então essa não é a sua prática, essa não é o que você está acostumado. E uma conversa flui, né? Fora daquele foco que traz a atenção do aleitamento. Ela não ficou explicando: olha, a boquinha do bebê tem que estar assim, a posição tem que estar assado. A mão em C, não, foi fluindo. Sim. Né? E assim, o posicionar, né? O se posicionar, né? Na hora da comunicação, né? Isso que você falou, baixar no mesmo nível do paciente, tomar cuidado com o tom para não ser impositivo. Né? A gente tem o hábito de conversar com o paciente deitado e a gente em pé ali, né? Não tô dizendo que você sempre vai conseguir puxar um banquinho, mas o puxar um banquinho é uma alusão ao tempo mesmo, né? E assim, a Maria Júlia fala nesse livro, na contracapa, que a gente não consegue gerenciar o tempo todo, né? Mas a gente tem que estabelecer prioridade, né? O que podia ser mais prioritário neste momento, né, do que permitir que essa mãe, porque um ato tão simples, né, dessa conversa, dessa orientação, trouxe como benefício 6 horas de sono, o aleitamento materno completo, né, que a bebê tá mamando, ela não tá sentindo dor, né? De uma mulher que já viveu muitas frustrações. O parto que queria natural, que queria parto normal, foi cesárea. O bebê que precisou de fototerapia. O mamilo que estava rachado. E pensa, no pós-operatório, você ficar levantando. Cada vez que você senta, cada vez que você levanta, você pensa 10 vezes antes. Porque dói, né? E você ter essa visão ampla, né, dessa mulher, olhar para ela como um todo e entender o que ela precisa naquele momento. E uma coisa também me chamou a atenção aqui, que me fez pensar que essa auxiliar de enfermagem, ela estava vivendo totalmente o presente. Independente do que ela estava trazendo de pensamentos, de preocupações, de sentimentos, ela entrou naquele quarto e ela viveu exatamente o presente. Qual era o presente? De que forma que eu posso fazer o meu melhor cuidado possível para essa mulher? E aí as coisas fluíram, né? Como eu amo essa profissão, né? Ou cuidar de verdade. Verdade. Né? Ou cuidar do outro na hora que ele mais precisa.
né? E a enfermagem ela vai estar presente nos piores e nos melhores momentos dessa família, né? Então perceber que apesar de a gente estar falando de uma maternidade, é uma mulher que está com dor, que está sofrendo, que não dorme, que bebê não mama e que está na fototerapia. Perfeito. Né? E ela consegue dar, a partir de uma conversa, um cuidado de excelência. Olhar, ver, reparar são maneiras distintas de usar o órgão da vista, cada qual com sua intensidade própria, até nas degenerações, por exemplo, olhar sem ver. Quando uma pessoa se encontra ensimesmada, situação comum nos antigos romances, ou ver e não se dar por isso, se os olhos por cansaço ou fastio se defendem de sobrecargas incômodas, só o reparar pode chegar a ser visão plena quando num ponto determinado ou sucessivamente a atenção se concentra. E que tanto sucederá por deliberação da vontade, quanto por uma espécie de estado sinestésico, involuntário, em que o visto solicita ser visto novamente. Esse texto é do Saramago, né, que ela traz no livro, maravilhoso, que na verdade contempla, né, exatamente esse momento vivido, né, esse momento tão importante. E ele traz, o José Saramago traz esse trecho para dizer a diferença entre olhar e enxergar. E a Lígia traz isso na finalização desse capítulo que ela escreveu, certamente para poder dar ênfase de como ela se sentiu olhada, profundamente olhada por aquela auxiliar de enfermagem. É verdade, maravilhoso. Bom, muito inspirador. Poderíamos passar aqui horas e horas falando sobre isso, mas a gente espera realmente que vocês tenham se inspirado e sido tocados também por essa história. Qual é o tempo do cuidado, hein, gente? Você tem tempo para um banquinho? Até a próxima. Até.